Imagine só, uma civilização que há mais de 4.000 anos não apenas moldou o destino de um continente, mas transformou a própria maneira como o mundo enxerga a comida. Não é exagero dizer que a China, com sua história milenar, não se contentou em ser pioneira em inovações, ela reinventou a arte de alimentar corpo e alma. E hoje, ao mergulharmos nos segredos da sua cozinha ancestral, descobrimos por que seus sabores conquistaram paladares em cada canto do planeta. Mas o que torna a gastronomia chinesa tão única? Não é apenas o tempo, mas uma combinação genial de fatores que a tornaram a mais diversificada e fascinante do mundo. Primeiro, a expansão da cultura por territórios de climas radicalmente distintos, das montanhas geladas ao calor tropical, criou um mosaico de ingredientes e técnicas que nenhum outro país poderia replicar. Cada região contribuiu com seus tesouros, o arroz do sul, os grãos do norte, as especiarias das rotas comerciais. Depois, veja só, a China não apenas absorveu influências estrangeiras como as transformou em algo próprio, seja através do comércio ou da diplomacia. E não podemos esquecer da filosofia que guia cada prato, o equilíbrio entre saúde e sabor, uma herança dos imperadores que exigiam refeições tão nutritivas quanto deliciosas. Por fim, a constante evolução das tendências culinárias, impulsionada pela elite e pelas cortes imperiais, garantiu que a cozinha chinesa nunca parasse de se reinventar. Tudo começou há 4 milênios, nas margens do Rio Amarelo, onde arqueólogos encontraram os primeiros vestígios de uma iguaria que viraria símbolo nacional, a lamen. Sim, aquela mesma que hoje enfeita mesas do mundo inteiro em centenas de versões. Na época da dinastia Han, a produção de grãos já era tão organizada que a culinária floresceu como nunca. Enquanto o sul se rendia ao arroz, o norte apostava em massas e pães, criando uma dualidade que persiste até hoje. Mas foi sob a dinastia Tang que a sofisticação chegou ao prato, o chá virou símbolo de status, e a busca por sabores exclusivos se tornou uma obsessão da nobreza. Já nos tempos da dinastia Song, as cidades fervilhavam de vida, o comércio prosperava, e a comida, antes um mero sustento, tornou-se uma experiência sensorial, mesclando medicina, espiritualidade e prazer. E então veio o encontro com o Ocidente. Durante a dinastia Yuan, os chineses provaram ingredientes até então desconhecidos, como batata doce, amendoim e milho, trazidos por rotas comerciais que conectavam o país a terras distantes. Na era Ming, com os mares dominados por juncos chineses, o intercâmbio cultural explodiu, enriquecendo ainda mais a despensa nacional. Cada nova dinastia adicionava camadas àquela tapeçaria gastronômica, até que, com a fundação da República Popular, a cozinha chinesa enfrentou uma nova revolução, a fusão entre tradição e modernidade, entre o local e o global. Agora, falemos da estrela desse banquete milenar, a lamen. Não é apenas um prato, é uma instituição. Encontrada em infinitas variações, desde caldos reconfortantes até salteados crocantes, ela reflete não só as mudanças de gosto ao longo dos séculos, mas também a alma de cada região. A mais antiga lamen conhecida, descoberta nas mesmas terras do Rio Amarelo, data de 4.000 anos atrás, mas foi na dinastia oriental, entre 25 e 220 d.C., que ela ganhou registro escrito. Feita inicialmente de trigo, conquistou popularidade até virar item de rua nas cidades da dinastia Song, espalhando-se depois pela Ásia inteira, da Coreia ao Vietnã. Mas como se faz uma lamen autêntica? A magia está nos ingredientes e nas técnicas. Pode ser de farinha de trigo, a mais clássica, de arroz ou até de feijão mungo. O segredo está no corte, há 5 métodos tradicionais. Pode ser fatiada com faca, pressionada por orifícios minúsculos, mergulhada em água fervente ainda em pedaços, esticada até ficar fininha como fios de seda ou amassada até atingir a textura perfeita. O resultado? Pratos icônicos como o Chao Fan Ban Mian, arroz frito com lamen, a laksa, um caldo picante e aromático, ou o Rega Mian, lamen com carne de vaca, cada um contando uma história diferente. E as variedades? São de dar água na boca. A lamen de trigo, por exemplo, pode ser simples, só água e farinha, mas se transforma em obras-primas como a Mao Erdu, orelhas de gato, a Lian Pi, fria e refrescante, ou a da Xiao Mian, grossa e generosa. Já a lamen de ovo, com sua textura aveludada, aparece em pratos como a Yu Mian, com manteiga, ou a Xia Mi, fininha como fios de cabelo. E não dá para esquecer da lamen de arroz, leve e delicada, presente em iguarias como o Hofan, largas e macias, ou a Mi Xian, vermicelli que derrete na boca. Mas a China não para por aí. Sua cozinha é um universo onde até os doces são uma declaração de equilíbrio.
Ao contrário dos ocidentais, carregados de açúcar, os doces chineses são sutis, muitas vezes à base de frutas frescas ou ingredientes naturais, e podem ser servidos não só no final da refeição, mas durante a final. Para eles, comida é harmonia. Há bolos vaporizados, geleias de lótus, pudins de semente de chia, sorvetes de feijão verde e até sobremesas que levam dias para ficarem prontas. Tudo seguido do chá, é claro, que mais do que uma bebida, é um ritual. Em resumo, a cozinha chinesa não é apenas uma coleção de receitas. É uma filosofia de vida, um legado que une passado e presente, simplicidade e sofisticação. Cada garfada é um convite para entender como uma civilização transformou a necessidade de se alimentar em uma arte sem fronteiras. E o melhor: essa história ainda está sendo escrita, prato após prato. Os doces tradicionais chineses não foram apenas um capricho gastronômico para seu povo, eles transcenderam fronteiras, moldando a dieta e a cultura culinária de nações asiáticas inteiras que, por séculos, mantiveram laços comerciais e culturais com a China. Sua influência é tão profunda que, hoje, é impossível falar de sobremesas no Oriente sem reconhecer sua origem milenar. E o que torna esses doces tão especiais? Sua diversidade surpreendente, onde cada tipo conta uma história de inovação e tradição. Começamos pelos bin, delicadas iguarias feitas à base de farinha de trigo, que abrangem desde pequenos petiscos até bolos elaborados. Imagine confeitos de açúcar de cana maltado e mel, enriquecidos com frutas secas, nozes e xaropes aromáticos, uma explosão de texturas que equilibra o doce com o terroso. Já os gil, por sua vez, são uma celebração do arroz, preparado no vapor até atingir uma maciez quase etérea. Seja com arroz comum ou glutinoso, cada mordida é um convite à simplicidade refinada. E então chegamos às gelatinas e sorvetes tradicionais, onde o agar-agar se transforma em telas para sabores audaciosos, desde essências florais até nozes torradas, passando por ingredientes que desafiam o paladar ocidental. Mas é nos sopas doces que a genialidade chinesa se revela em sua plenitude. Quentes ou geladas, essas criações vão muito além do mero prazer gustativo, muitas são infundidas com ervas medicinais, projetadas para harmonizar o corpo e a mente. Enquanto o Ocidente adiciona creme ou leite às suas sopas, a China eleva o conceito com caldos ricos, espessados com amido de milho ou batata doce, e recheados de ingredientes como claras de ovo, ginseng ou até pinhões, cada colherada é um remédio disfarçado de iguaria. Entre os mais icônicos, destacam-se o sopa de pinhões, um clássico da realeza, o sopa de barbatanas de tubarão, símbolo de luxo em banquetes, e o xin si vutang, uma mistura de 4 ervas que, segundo a medicina tradicional, fortalece o sangue e revitaliza. Há ainda o liu wei tang, uma sopa dos 6 sabores, capaz de apagar o fogo interno do corpo, e o zhen tang, que promete equilibrar a energia vital. Essas sopas não são apenas comida, são poções de bem-estar, passadas de geração em geração como segredos de longevidade. Mas a culinária chinesa também reserva espaço para o contrastante, os picles e conservas fermentadas, uma prática que nasceu da necessidade de preservar alimentos, mas se tornou uma arte. Frutas e vegetais mergulhados em salmoura, vinagre ou pastas de soja e especiarias ganham sabores intensos e texturas únicas. O que poucos sabem é que, além do sabor, muitos desses processos incluíam ervas medicinais, transformando um simples pepino em salmoura em um aliado da digestão. No entanto, a ciência moderna lança um alerta: o consumo excessivo de alimentos em conserva pode trazer riscos, como o aumento da probabilidade de certos tipos de câncer, um lembrete de que até as tradições mais sagradas devem ser apreciadas com equilíbrio. E é aqui que o chá entra em cena, não como um mero acompanhamento, mas como o elo perfeito entre a gastronomia e a espiritualidade. Imagine, no século II a.C., monges budistas descobrem que as folhas de Camellia sinensis, o arbusto sagrado do sul da China, eram capazes de afugentar o sono durante longas horas de meditação. O que começou como um remédio contra a fadiga tornou-se, séculos depois, um símbolo de status entre a nobreza da dinastia Tang. Afinal, só os mais abastados podiam pagar pelo chá de qualidade, cultivado em plantios meticulosos e taxado como um tesouro imperial. Mas o chá não era apenas uma bebida, era um ritual. Os chineses elevaram seu preparo a uma cerimônia de gratidão, onde cada gesto, desde a temperatura da água até a escolha do bule de porcelana de Yixin, carregava significado. Os japoneses, por sua vez, adotaram e aprimoraram essa prática, transformando-a no Shanoyu, uma coreografia de serenidade que celebra a beleza do efêmero. E não é à toa que a lenda atribui a descoberta do chá Bodhidharma, o monge indiano que, em sua busca pelo despertar,
teria arrancado as próprias pálpebras, das quais nasceu o primeiro arbusto de chá. Uma metáfora poderosa, o sacrifício pela clareza, a dor que se transforma em doçura. Hoje, o chá é a segunda bebida mais consumida do mundo, mas sua essência permanece inalterada. Seja como chá, em mandarim, ocha, em japonês, ou chai, em hindi, seu nome ecoa em dezenas de idiomas, assim como sua capacidade de unir pessoas. E enquanto a China exportava suas folhas, também disseminava sua filosofia, a de que um simples gesto, como servir uma xícara de chá, pode ser um ato de arte, saúde e conexão humana. Afinal, como escreveu o poeta Lu Yu no século VIII, em seu famoso Tratado do Chá? Asterisco: a primeira taça umedece minha garganta. A segunda quebra minha solidão. A terceira explora meu intelecto. A quarta excita minha ira. A quinta me purifica. A sexta me aproxima dos imortais. A sétima eu não consigo tomar. Asterisco. Nessas palavras, está toda a magia de uma cultura que transformou o cotidiano em poesia e que, até hoje, convida o mundo a saborear sua história, um gole de cada vez. Mas a verdadeira revolução do chá não começou nos palácios ou nos mercados movimentados, e sim nos templos budistas do Japão. Foi entre os monges, em busca de clareza mental durante longas horas de meditação, que a infusão ganhou seu primeiro significado espiritual. No início, era uma prática discreta, quase íntima, até que, no século XII, o vento mudou de direção. O Japão, que até então importava apenas os chás mais rudimentares da China, passou a receber as variedades mais refinadas, aquelas que os imperadores chineses reservavam para si. E assim, o que era um hábito monástico tornou-se um símbolo de status, uma arte que exigia não apenas paladar, mas também alma. Foi nesse contexto que nasceram as primeiras escolas de chá, onde mestres dedicavam anos a aperfeiçoar cada gesto, desde a temperatura ideal da água até a maneira de segurar a colher de bambu. O F mais precioso era reservado para essas ocasiões, e cada peça, das tigelas esmaltadas aos bules de cerâmica, carregava consigo séculos de tradição. Embora a China tenha dado ao mundo o ritual do chá, foram os japoneses que o elevaram à categoria de filosofia. Eles lhe deram um nome que soa como poesia, Chanoyu, água quente para o chá, ou Sad, o caminho do chá. Não era apenas uma bebida, era um convite à introspecção, um diálogo silencioso entre anfitrião e convidado. No início, as cerimônias eram quase um jogo, os participantes tentavam adivinhar a origem do chá que degustavam, em meio a risos e apostas. Mas tudo mudou no século XV, quando o mestre Shukmurata, um monge de visão aguçada, transformou o caos em harmonia. Sob sua influência, o Chanoyu tornou-se um ritual de sobriedade, onde cada movimento era calculado para criar um espaço de confiança, ideal para conversas que exigiam discrição. Era a materialização do wabi-sabi, o princípio estético japonês que encontra beleza na imperfeição, na simplicidade das coisas cotidianas. Um copo rachado, uma colher de madeira desgastada pelo tempo, tudo ganhava valor não apesar de suas falhas, mas por causa delas. E foi Senno Hiki, o mestre do chá do século XVI, quem levou essa filosofia ao seu ápice. Conselheiro de poderosos daimyos como Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi, ele pregava que a verdadeira essência do chá estava na humildade. Enquanto Hideyoshi ostentava banquetes suntuosos para centenas de convidados, como aquele famoso chá em 1587, após sua vitória em KYSH, onde o ouro e a pompa ofuscaram a simplicidade, Hiki insistia em algo radical: menos era mais. Para ele, uma cerimônia autêntica não precisava de luxo, mas de presença. Flores dispostas com cuidado, cabana, um único ramo de pinheiro para quebrar a monotonia do inverno, o som da água fervendo no kama, o caldeirão de ferro, detalhes que transformavam um ato comum em uma experiência sagrada. O lugar onde essa magia acontecia era Shashitsu, a casa do chá, um espaço deliberadamente imperfeito. Construída com bambu, palha e argila não polida, ela era chamada de Ansan-an, cabanas de grama, ou, com uma ironia poética, Sukiazukuri, a morada dos imperfeitos. Não por acaso, apenas os mais abastados podiam se dar ao luxo de possuir uma, afinal, a simplicidade, quando bem executada, é o maior dos refinamentos. 3 dessas joias arquitetônicas resistem até hoje, preservadas como tesouros nacionais. Com apenas 3 tatamis de tamanho, sem adornos supérfluos, elas desafiavam o visitante a deixar para trás o mundo exterior e, com ele, seus títulos, suas máscaras sociais. Antes mesmo de entrar, o ritual já começava. O caminho de pedras irregulares, Tobiishi,
o musgo sob os pés, o lanternim de pedra que filtrava a luz da lua, tudo era desenhado para acalmar a mente. A porta baixa, Nijiriguchi, com menos de 1 metro de altura, obrigava até os mais nobres a se curvarem, lembrando-lhes que, dentro daquele espaço, todos eram iguais. Alguns historiadores veem nisso um gesto político, uma maneira sutil de dizer que, diante do chá, não havia espaço para hierarquias. Outros enxergam uma metáfora mais profunda: para saborear a vida, primeiro é preciso se despir das ilusões. Dentro da Shashitsu, a luz entrava suave, filtrada por shi, biombos de papel, enquanto o anfitrião, com gestos precisos, preparava o matcha. A água fervia sobre brasas de carvão no RO, o fogão embutido no chão, e o aroma amargo do chá em pó se misturava ao silêncio. Cada escola, guia, tinha seus próprios códigos: a maneira de segurar a concha, shashaku, o ângulo em que se vertia a água, a temperatura exata para não queimar as folhas. O resultado era sempre o mesmo: um gole intenso, quase áspero, que despertava os sentidos e, ao mesmo tempo, acalmava o espírito. Era esse chá forte, amargo, sem adição de açúcar, que conquistaria o mundo séculos depois. Quando os portugueses e holandeses chegaram ao Japão no século XVII, levaram consigo não apenas a bebida, mas a fascinação por seu ritual. Em 1607, as primeiras caixas de chá desembarcaram na Europa, e em menos de um século, o hábito se espalhou como fogo. Os ingleses, em particular, se renderam ao Assam e ao Ceylon, mais robustos que os chás chineses, e os cultivaram em suas colônias na Índia. Mesmo assim, até o século XIX, 80% do chá consumido no Ocidente ainda vinha da China, um testemunho do domínio milenar dos orientais sobre essa arte. Mas a história do chá não se limita à xícara. Ela está entrelaçada com a própria evolução das civilizações. Na China, por exemplo, a lenda de Shenon, o adivino agricultor, que ensinou os homens a cultivar os 5 grãos sagrados, soja, trigo, painço, cevada e arroz, também o acredita como o primeiro a provar as folhas de Camellia sinensis. Enquanto o sul da China ainda era uma terra selvagem, os Han já desfrutavam de uma dieta surpreendentemente diversa. Além dos cereais, consumiam castanhas, peras, ameixas, melões e brotos de bambu. A carne vinha de patos, gansos, porcos e até cães, sim, uma prática comum na antiguidade, enquanto os rios forneciam peixes, tartarugas e crustáceos. As especiarias, gengibre, sal, molho de soja davam sabor a pratos que variavam de sopas delicadas a carnes defumadas. E foi nos campos de batalha que a culinária chinesa deu um de seus saltos mais criativos. Durante a dinastia Han, os generais precisavam alimentar exércitos em marcha, e assim nasceram técnicas de conservação que revolucionariam a gastronomia: carne seca, grãos torrados, pães achatados como o shaobin, uma iguaria que, segundo as crônicas, teria sido trazida das regiões ocidentais à Ásia Central, pelo general Ban Chao. Esse pão crocante, parentesco distante do naan persa e da pita árabe, era tão apreciado que se tornou um símbolo de fusão cultural. Com a dinastia Tang, a mesa chinesa ficou ainda mais rica. A rota da seda não transportava apenas especiarias e sedas, mas também sabores: o iogurte e o comis, leite de égua fermentado, introduzidos por povos nômades, ganharam espaço até serem rejeitados pelos puristas da dinastia Song, que voltaram a privilegiar os sabores tradicionais. Já os Tang, ávidos por novidades, incorporaram frutas exóticas como romãs e nozes, além de carnes como a de urso, preparada ao vapor ou marinada, e pratos marinhos tão elaborados que até as águas-vivas eram servidas com canela e pimenta. Era uma época de excessos refinados, onde até os 8 pratos frios ambaguai, uma seleção de iguarias servidas antes da refeição, eram uma demonstração de poder. Mas se havia um alimento que unia todas essas eras, era o chá. Desde os monges que o bebiam para permanecerem acordados até os mercadores que o trocavam por ouro, passando pelos imperadores que o transformaram em ritual de Estado, ele sempre foi mais do que uma infusão. Era um elixir de conexão entre pessoas, entre culturas, entre o efêmero e o eterno. E cada gole, até hoje, carrega em si o eco desses milênios. Alguns alimentos, no entanto, eram proibidos ou evitados por razões que iam além do paladar. Os porcos fluviais, como chamavam certos peixes de rio, eram rejeitados por tabus, enquanto a corte Tang decretou que a carne bovina não deveria ser consumida, pois o boi era um animal de tração indispensável para a agricultura. Mas foi entre 831 e 833 que o imperador Tang Wenzong levou a restrição ao extremo. Por convicção budista, proibiu o abate de qualquer animal, transformando a dieta imperial em um exercício de ascetismo sagrado.
Enquanto isso, o comércio, tanto pelas rotas terrestres quanto marítimas, enchia as mesas chinesas com iguarias estrangeiras, pêssegos de Samarcanda, tâmaras e pistaches da Pérsia, pinhas e raízes de ginseng da Coreia, mangas do Sudeste Asiático. O açúcar, porém, era o verdadeiro tesouro. Durante o reinado de Harsha, na Índia do Norte, emissários indianos chegaram à China Tang trazendo consigo 2 mestres na arte de cultivar cana e assim nasceu uma indústria que mudaria para sempre os sabores do Império do Meio. O algodão, por sua vez, chegou da Índia já transformado em tecido, enquanto o chá, que nos tempos das dinastias do Sul e do Norte era apreciado no sul do país como uma bebida de prazer e remédio, ganhou sob os Tang um status quase divino. Não era mais uma simples infusão, tornou-se sinônimo de refinamento, de uma sofisticação que se expressava nos banquetes imperiais, onde técnicas como a yan, defumação, e a yan, salga, elevavam os ingredientes a obras de arte. A elite tinha até suas próprias ancovas de gelo, poços escavados nas montanhas onde blocos de gelo, cortados no inverno, preservavam delicadezas para o verão, como a melancia gelada, um luxo que só os céus, e os servos do imperador, podiam oferecer. Mas foi sob a dinastia Song que a gastronomia chinesa viveu sua grande revolução. Uma dupla transformação, agrícola e comercial, enriqueceu uma classe de Shimin, cidadãos urbanos, cultos e abastados, para quem a comida deixou de ser mera subsistência e passou a ser uma experiência estética, racional e, acima de tudo, consciente. A cozinha Song não nasceu de uma única tradição, ela selecionava, combinava e aperfeiçoava o melhor de múltiplas heranças. Não era a comida ritualística da corte nem a simplicidade rural, mas algo novo, o que hoje reconhecemos como a essência da culinária chinesa. Pelas ruas de Hangzhou, a capital, surgiram os primeiros restaurantes no sentido moderno, locais onde os clientes escolhiam pratos de um menu, não mais reféns das tavernas que serviam apenas o que tinham. Gourmets escreviam tratados sobre sabores, e a refeição tornou-se um ato de contemplação, quase uma arte performática. Enquanto a Europa ainda engatinhava nesse quesito, a China já documentava suas diferenças regionais com precisão. Os refugiados da corte Song do Sul levaram para a nova capital, Linhan, os sabores de Henan, misturando-os às tradições de Jiangnan. Em Kaifeng, antiga capital do Song do Norte, já existiam restaurantes especializados em cozinha do Sul, atendendo a funcionários públicos nostálgicos de suas províncias natais, para quem a culinária do Norte parecia insossa. Foi nessa época que surgiram os termos Nashi, comida do Sul, e Bishi, comida do Norte, e até Chunfan, pratos de Sichuan, refletindo uma identidade gastronômica em formação. Os mercados de Hangzhou eram um espetáculo à parte. Ao longo da grande alameda imperial, pelas manhãs, serviam-se cafés da manhã dignos de imperadores, tripas fritas, pedaços de carneiro ou ganso, sopas aromáticas, panquecas quentes e doces gelados. As barracas de macarrão, abertas dia e noite, eram pontos de encontro onde o aroma da massa fresca se misturava ao burburinho da cidade. Produtos importados, como uvas passas, tâmaras e vinho, chegavam de além fronteiras, enquanto laticínios, tão populares na era Tang, caíram em desuso, associados a costumes bárbaros. Para as classes baixas, a dieta resumia-se a arroz, carne de porco salgada e peixe seco, mas os menus dos restaurantes revelam um cardápio muito mais ousado para os ricos, desde aves domésticas até caça exótica, fazões, lebres, raposas e até texugos, sem falar nos frutos do mar, como ostras e caranguejos. Quanto aos boatos de que alguns estabelecimentos serviam carne humana durante a dinastia Song, historiadores os descartam como lenda negra. O que realmente enchia as mesas eram frutas como melões, romãs, litis, laranjas douradas, ameixas e peras. Só nos arredores de Hangzhou, cultivavam-se 11 variedades de damasco e 20 de pera. Entre os pratos mais celebrados estavam moluscos perfumados cozidos em vinho de arroz, ganso com ameixas, sopa de sementes de lótus e um doce irresistível, mimbng, feito de mel derretido, farinha, gordura de carneiro e banha de porco, assado até ficar crocante. Com a dinastia Yuan e a chegada dos mongóis, a China conheceu outra virada, a introdução de culturas alimentares do Ocidente, como o trigo, que se tornou base da culinária do Norte, e, mais surpreendente, os laticínios. A cozinha de Yunnan, única no país, preservou queijos como o Rusha, feito pelo povo Bai, e o iogurte, herança talvez da influência mongólica. Já sob os Ming, o Império do Meio entrou de vez na era da globalização. Prata espanhola fluía para a China em troca de sedas e porcelanas, mas o verdadeiro tesouro eram as plantas do Novo Mundo, batata doce, milho e amendoim, capazes de crescer em solos onde o arroz e o trigo minguavam.
Essas culturas salvaram milhões de vidas, especialmente após 1560, quando a batata doce se espalhou entre os camponeses, aliviando a fome que graçava nas províncias mais pobres. Na dinastia Qin, a gastronomia atingiu um patamar quase filosófico. Comer não era apenas nutrir-se, era um dom, um caminho, tão refinado quanto a caligrafia ou a poesia. A aristocrata Li Living, por exemplo, insistia que a água de rosas do jardim era forte demais para perfumar seu luxo, água de orvalho, só a essência de flores silvestres, colhida ao amanhecer, merecia tocar seus pratos. Os banquetes imperiais, registrados em detalhes nos arquivos da corte, revelam uma hierarquia de sabores. Manchu e Yan se fundiam em cardápios que uniam a robustez do norte à delicadeza do sul. Quando a dinastia Qin caiu, os chefes que serviram aos últimos imperadores abriram seus próprios restaurantes, democratizando iguarias antes reservadas ao Palácio Proibido. Mas a Guerra Civil e a Revolução espalharam esses guardiões da tradição pelo mundo, para Hong Kong, Taiwan, São Francisco. Entre eles, Irene Koo, que se tornou uma embaixadora da alta cozinha chinesa no Ocidente, ensinando que por trás de cada prato havia séculos de poesia, poder e sobrevivência. Então veio a República Popular e, com ela, a fome. Em 1959, os moradores de Pequim recebiam uma cabeça de repolho por família como ração diária. Nas províncias de Henan e Gansu, camponeses morriam de inanição enquanto o partido comunicava superávites recorde. A comida, que um dia fora símbolo de civilização, tornou-se uma questão de vida ou morte. E assim, o mesmo povo que inventou a gastronomia como arte foi forçado a esquecer, por um tempo, o sabor da abundância. A partir de 1960, o que restava da fome foi transformado em tributo. Os camponeses, já esqueléticos, viam suas colheitas minguadas serem confiscadas em nome do bem comum, enquanto os grãos apodreciam nos armazéns do Estado. O grande salto adiante não foi um salto, foi um abismo. Entre 1959 e 1961, estimativas falam em 15 a 45 milhões de mortos, vítimas não de uma seca ou praga, mas de dogmas econômicos aplicados com a precisão de um carrasco. A culinária, outrora um diálogo entre gerações, calou-se. Os fogões apagar-se-iam por falta de lenha, os temperos, por falta de memória. Quem podia, fugia. Hong Kong e Taiwan tornaram-se refúgios onde o aroma do alho frito e do molho de soja ainda resistia, enquanto no continente, comer era um ato de resistência silenciosa. Anos depois, nos becos de Pequim dos anos 1990, a ironia servia-se à mesa. Surgiu a cozinha da Revolução Cultural ou, como alguns chamavam com sarcasmo, a cozinha da nostalgia maoísta. Pratos como bolos de milho ralo e mingau de arroz, outrora símbolos da miséria, eram agora apresentados como delícias retro, celebrados em menus temáticos pelo centenário de Mao. O Wall Street Journal, em 1994, registrou o fenômeno: a elite urbana, que nunca passará fome, agora pagava por uma experiência autêntica da escassez, enquanto o partido negava qualquer ligação com aquela farsa gastronômica. Era o capitalismo brincando de revolução, e a história sendo mastigada como um petisco. Mas a fome não foi a única a deixar cicatrizes. Durante o Grande Salto e a Revolução Cultural, o governo esmagou a identidade sob o rolo compressor da unidade Han. Os Hui, povo muçulmano com séculos de tradição culinária, viram seus pratos serem rotulados de atrasados ou andivisivos. Sob pressão, muitos abandonaram seus costumes até que a própria sobrevivência os obrigou a resgatá-los. Hoje, a cozinha Hui é vendida como tradicional, um eufemismo para o que quase foi apagado. O paradoxo. O mesmo Estado que tentou homogeneizar a China agora lucra com sua diversidade, empacotando como patrimônio o que um dia quis destruir. Felizmente, hoje o Ano Novo pode ser celebrado sem o peso da culpa. Os pratos voltaram às mesas, os sabores à memória. Mas que cada garfada de gelzi ou colherada de sopa de peixe seja também um lembrete: a comida não é apenas nutrição. É história. É resistência. E, às vezes, é a única prova de que um povo sobreviveu para contar e saborear sua própria história.